eu vou dizer uma coisa, para quem trabalha com o método REC, a primeira coisa que tem que fazer é se profissionalizar. Para que você possa cobrar estratégias que possam potencializar resultados, você vai conhecer, você vai aumentar o faturamento do seu escritório, você quer integrar a sua equipe, para isso você também tem que dominar alguns aspectos. Não tem como esperar apenas do outro se você não dá os seus primeiros passos para reverter processos. É preciso que você conheça esses processos. Agora, nesse momento, você já não está mais sozinho. Agora, nesse momento, você já não está fazendo processo de cobrança sozinho. Você já não está aí na sua casa iniciando o processo do zero mais. Eu estou agora, doutora Mical, criando processos em que eu espero que pessoas também tragam resultado com o mesmo comprometimento que você teve até agora com o seu modelo de negócio novo, em cobrança escolar. Entenderam? Então, se você tem um compromisso imenso, quais são os compromissos aí que você realiza? Você estuda depois do horário, você faz o processo de cobrança todo, você realiza os pilares inteiros do método REC. Então, agora eu preciso de pessoas para me ajudar a trazer esses pilares bem efetivados, bem realizados, estruturados, agora para a minha nova empresa. Vou fazer dessa empresa agora um foguete. E a realidade do processo de cobrança é prática. Quanto mais você realiza o processo de cobrança, quanto mais você coloca a mão na massa, vai para o campo de batalha, melhor você fica. Só teoria você absorve, você entende o processo, mas é a prática que faz com que você tire suas dúvidas. É a prática que vai colocar você dentro de uma rotina automatizada nesses processos. Agora, qualquer modelo de negócio em que você quer ser autônomo, você precisa dominar esse processo. Você precisa assumir o chifre do boi ali, ó, segurar firme. E as rédeas da situação ficarem sob seu controle. Nada melhor do que conhecer o seu trabalho. Empreender não é um desafio para qualquer um. É só titã mesmo para aceitar empreender. Porque empreender é um processo diário em que você tem que acordar já pensando no resultado que você precisa entregar. Quem tem empresa, gente, sobrevive de quê? De honorários, no nosso caso, receita. Então, ter estratégias para melhorar os seus resultados, criar metas consolidadas e que te tragam realmente resultados reais, é necessário um planejamento estratégico. E aí, o empreendedor não pode continuar sem investir nesse processo. E aqui eu não estou falando para vocês de ferramentas. Não estou. Porque quando eu criei essa live hoje, são estratégias para alavancar suas metas. Eu já estou entendendo que você já tem um modelo de negócio. Eu estou entendendo que você já tem qual é o resultado que você vai chegar aí. Deixa eu te dizer, quanto que você precisa para chegar no final do mês, pagando as contas fixas do seu escritório, da sua rotina e do seu processo de cobrança. É a primeira coisa que você tem que avaliar. Porque as suas metas, elas têm que atingir o seu mínimo necessário, que é a sobrevivência da sua estrutura física. As metas e as estratégias para atingir essas metas têm que ser consolidadas nas suas despesas. Quais são suas despesas mínimas? Quanto que você vai precisar de chegar no mês? Você tem fluxo suficiente para você elaborar várias estratégias? Tem, porque quem pega uma instituição, quem capta uma instituição, tem uma carteira de clientes. Então, é dentro dessa carteira de clientes que você vai elaborar estratégias para alavancar suas metas, porque as suas despesas mínimas, para avaliar,
para analisar, para cobrar, para criar roteiro de cobrança dentro do seu escritório, serão consolidadas com base nas despesas que essa carteira vai trazer para o seu escritório. Então, qual a despesa que seu escritório tem na administração da carteira de cada escola que você tem dentro da sua rotina? Seja ela aí na sua relação de cobrança, em que você faz, ou que você faz com o seu estagiário, ou você que já tem a sua equipe. Como eu já tenho muitos alunos aí que tem 10 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, gente, fazem um processo de cobrança de uma carteira gigante. Porque às vezes não se trata apenas de pessoas, mas se trata de estratégia. E eu vou te dizer que durante 20 anos eu já tentei muita coisa mesmo. E é exaustivo o processo de conseguir resultados além daqueles que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. É exaustivo você nadar e sentir que morreu na praia. Primeiro ponto em que você tem que ter domínio e ainda consciência do processo do seu modelo de gestão. Você já tem um modelo de gestão, já sabe o custo da sua empresa e agora eu preciso ter, doutor Bical, resultados, estratégias reais, práticas, que podem me trazer os resultados que eu quero. Empresa é uma espécie, a empresa de cobrança é uma espécie de vendas. Só que ao invés de você vender para quem está lá fora, aqui você vai realizar um processo de rotinas diárias, com passo a passo que eu te ensino, para você recuperar a consciência e a necessidade de um pai que precisa da educação. É muito mais fácil do que você vender algo para alguém. Porque quando você vai vender, ou você vai pegar alguém que quer muito produto, ou você vai querer fazer com que a pessoa compre algo até que ela não precise. Então, você tem que ter uma leitura do outro o tempo inteiro. E vender algo para quem nem precisa é muito difícil. Agora, para a escola, não. A escola é necessária no processo de educação. E aí, o que nós precisamos trazer para esses devedores? A consciência de que o pagamento mantém o filho nesse processo educacional. E não tem como gerar abandono do processo educacional dos nossos filhos, dos nossos tutelados. Então, eu preciso, pegar esse centro e fazer com que isso faça parte de uma rotina de metas, daquele mínimo necessário para eu manter essa carteira de clientes. Porque o meu gatilho ele é melhor do que qualquer um no mercado de empreendedorismo. É mais fácil que eu abrir uma franquia da Cacau Show, que eu tenho que contar com as minhas vendas, com conhecimento de franqueado, por exemplo, para que ele venda um bombom para cada tantas mil pessoas para alcançar o resultado dele diário. E ainda você tem que pagar a franquia para o dono da marca. No caso da cobrança escolar, não. Você tem que encontrar o processo. Dentro desse processo, você vai crescendo nele aos poucos. E o seu faturamento tem que acompanhar as suas despesas. E para que ele acompanhe as suas despesas, a primeira coisa que você vai investir é na sua equipe. E não adianta ficar com o escorpião dentro do bolso. Tira esse escorpião do bolso, porque quando se trata de equipe, você tem que começar a gastar. A gente tenta economizar em várias coisas no processo de montagem de uma empresa, quando você está conquistando já um espaço maior e você já tem que começar a investir em pessoas, em estrutura física. E o mais importante é investir em pessoas. Você quer metas, enfia a mãozinha no bolso, pegue o processo de cobrança que dá resultados diários e mensais grandes, sim. Senão você não estaria montando equipe. E comece a entender, você precisa ter operadoras que tenham aí
e você tenha nelas conhecimento das habilidades dela. Ela é boa para falar, ela é uma pessoa que tem um bom convencimento. Eu consigo entender na hora que eu converso com essa cobradora aqui, ou com essa operadora, quais as habilidades que ela tem melhor, que alavanca o resultado. Na hora de se contratar, a gente às vezes falha muito, porque a gente quer muito ter alguém que ajude. Afinal de contas, eu peguei uma escola tão grande, doutora Mical. O que eu vou fazer? Agora eu estou aqui com mais de 200 cobranças, eu preciso de alguém. Nossa, a primeira pessoa que apareceu se contrata. É um erro gigantesco. Eu já realizei eles. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você vai contratar alguém, você tem que ouvir muito. Ouvir para entender essa pessoa, entender as habilidades, conhecer quais os fatores que podem prejudicar o processo de rotina de trabalho dessa operadora. Se essa operadora é explosiva, ela vai dar certo no meu processo de operações de cobrança? Ela não vai dar certo para trabalhar com instituições de ensino. Porque nas instituições de ensino, o primeiro passo que nós temos que casar com a nossa empresa e com a escola é ter pessoas que dominem o ato da argumentação com toda elegância possível. E aí nós temos um processo educacional dentro da instituição e dentro do seu escritório, não. Então, na hora de contratar essas operadoras que vão fazer parte da sua equipe, ouçam cada detalhe daquele processo de entrevista. E quando essa pessoa fizer parte da sua equipe, ouça ela diariamente. Porque é ouvindo essa pessoa que está ali naquela rotina, que tem o contato direto com o pai, que tem o contato direto com o perfil da dívida, com os valores anos de débito, com as perspectivas de descontos, é que você vai entender que se essa operadora realiza a operação cobrança com a habilidade necessária que o método requisita. E aí nós temos uma operadora que está no lugar certo, na hora certa, realizando o processo de cobrança. Porque você investir numa operadora em que está ali ocupando uma cadeira, em que a melhor habilidade dela, que é argumentar, que é ouvir, que é desenvolver um desempenho natural no processo de cobrança, com paixão, com desejo. Se isso não acontece, você tem uma pessoa errada para te trazer resultados com as suas metas. E o nosso maior desempenho, a maior habilidade no processo de cobrança é ouvir. Não tem outra. Nós ouvindo todos os dias, eu falo as, né, mas pode ser elas, eles, e elas com a habilidade de ouvir o devedor. Se ela for uma pessoa impaciente, cai no telefone, coça a mão, coça aqui, tá aqui no telefone, ó, assim, tá aqui olhando, mas tá olhando o que tá acontecendo pro lado. Sua operadora não vai conseguir. Por mais maravilhosa que sua estratégia seja, sua operadora não vai te trazer a meta com a despesa mínima que você precisa para manter o seu processo, suas operações. Então, quando eu falo para vocês em estratégias de metas, primeira coisa que vocês têm que entender, anota o que eu vou falar. Ouvir as suas operadoras de cobrança para que elas demonstrem para você quais as melhores habilidades dela e se ela desempenha essas habilidades com a mais absoluta clareza no processo de ouvir o pai, naquilo que você deu de meta, e se essas habilidades dela coincidem com aquilo que você quer, que é realizar o processo de cobrança continuamente.
uma cobrança atrás da outra. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já tentei investir em ferramentas. E isso eu já coloquei ferramentas no escritório das mais diversas formas para eu testar como que eu aumento o fluxo da minha operação. Como que eu faço para as minhas operadoras realizarem mais cobranças para eu ter mais metas atingidas, do valor que eu quero atingir. Se eu invisto só em ferramentas e eu não invisto em ouvi-las, sabe o que acontece? A ferramenta é ótima, mas o ser humano que está atrás da ferramenta não põe ela. E não tem. Se tratando de instituição de ensino, nada melhor do que um bom diálogo e uma boa oitiva. Não tem ferramenta que supere o diálogo, a oitiva mesmo do devedor, utilizando gatilhos necessários para atingir essa meta.